Nesse vídeo vamos conversar com vocês sobre o sistema silvopastoriz e quais são os benefícios desse sistema para a produção agropecuária. Primeiro, a gente vai apresentar os objetivos e benefícios do sistema silvopastoriz, depois os componentes vegetais que estão presentes no sistema silvopastoriz, partiremos para uma parte dos objetivos e dos desenhos desses sistemas e por fim a gente vai estar comentando quais os desafios e o que se deve considerar para a implementação de um sistema silvopastoril. Os sistemas silvopastoriz são sistemas que buscam a integração do componente florestal em áreas de pastagens, seja para produção bovina, para ovinos ou para outras espécies. Não são sistemas novos, são sistemas que, se a gente observar em áreas de produção pecuária familiar, esses sistemas eles já existem de uma maneira tradicional. A gente encontra em vários biomas do Brasil a criação de gado em meio a fragmentos florestais, por exemplo. Isso porque a maioria dos pecuaristas eles já conhecem os benefícios que as árvores trazem para o ambiente de pastagem. Embora já se use esses sistemas de uma maneira tradicional, o que a gente quer é investigar profundamente, cientificamente, esses benefícios que a cobertura florestal ela pode estar trazendo para a pastagem, para assim estar promovendo esse sistema junto a pecuaristas familiares e a proprietários maiores para escalar esses sistemas. Os sistemas silvopastoriz eles podem ajudar tanto na adaptação dos sistemas agrícolas às mudanças climáticas, quanto também na mitigação dos efeitos dessas mudanças. Então, um exemplo claro de adaptação é que quando eu incluo o componente florestal numa área aberta de pastagens, eu vou ter um clima mais ameno e eu vou conseguir reter mais água nesse sistema. Eu vou diminuir as perdas de água por evapotranspiração. Eles podem atuar na mitigação também dos efeitos das mudanças climáticas através da fixação de carbono atmosférico, por exemplo, reduzindo a quantidade desse gás de efeito estufa no nosso ambiente. Num clima tropical como o clima brasileiro, o efeito desse sistema sobre o bem-estar dos animais ele é muito importante. Em muitos casos a gente vê ambientes de pastagem aberto que o animal está ali em constante situação de estresse térmico. O estresse térmico ele afeta tanto o potencial reprodutivo quanto o potencial produtivo dos animais. Vai ter uma variação entre as raças, mas de toda maneira ele vai estar afetando. O microclima gerado pelo sistema silvopastoriz, um pouco mais ameno, com essa retenção de água que a gente comentava, ele favorece também o desenvolvimento da pastagem, principalmente nesses verões que a gente está tendo cada vez mais quentes, com uma oscilação aí na pluviometria. Então é importante pensar estratégias também para a gente reter a água que a gente quer no nosso sistema. Aí outros benefícios, por exemplo, seria um pouco menos conversado, mas que também é importante, talvez está um pouco menos observado, é a biodiversidade. Sabe que quanto mais eu complexifico um sistema agrícola, saindo de um monocultivo de pastagens e indo para a inclusão de arbustos e de árvores, eu vou ter mais vida nesse sistema, eu vou ter mais espécies de insetos, eu vou ter mais espécies de aves, e essas espécies elas cumprem um papel importante de regulagem dentro dos sistemas. Elas estão, por exemplo, contribuindo todo momento com a reciclagem de nutrientes no solo. Se eu pensar que eu tenho os insetos que estão ali degradando a matéria orgânica, posso pensar nas aves como importantes agentes de controladores biológicos, inclusive de parasitas animais. A gente sabe que tem aves que estão associadas a um ambiente pastoril, que estão ali comendo carrapatos do gado bovino, então é importante eu manter árvores para eu manter um lugar onde essas aves possam nidificar, possam viver e encontrar alimento. Um outro benefício também muito importante é que as árvores elas vão estar protegendo zonas críticas da propriedade, como são os recursos hídricos. Geralmente nas propriedades agrícolas a gente encontra vertentes, nascentes, arroios sem a proteção devida, que é uma obrigatoriedade pela lei e que é uma maneira de garantir que esse recurso ele vai estar disponível por mais tempo aí na propriedade para a gente estar usando essa água. Então, quando eu tenho árvores nessas zonas, eu posso estar conectando as árvores com outras zonas da propriedade, está gerando essa proteção. Quando eu uso, por exemplo, árvores que têm capacidade de fixação de nitrogênio atmosférico ou de solubilização de fósforo, eu estou contribuindo também para estar melhorando a fertilidade do solo com a inclusão dessas árvores, além de estar contribuindo com o processo natural de ciclagem de nutrientes através da degradação da serrapilheira, As folhas que caem sobre o solo, que se degradam, e aí a gente vai ter uma série de elementos que vão estar sendo liberados ali lentamente para aquele solo.
todos esses benefícios ambientais, eles geram também benefícios econômicos, que eu vou estar melhorando o ambiente de uma forma geral, eu consigo aumentar a produtividade dos animais e aumentar a produtividade do solo e de todo o sistema, por exemplo. Mas além desse benefício indireto, né, causado pela inclusão das árvores, eu posso planejar um objetivo de incremento econômico direto também, através de escolher espécies de árvores, por exemplo, para a extração de madeira, para a produção de frutos. Eu posso estar incluindo a apicultura como parte de um sistema silvopastoril, que vai dar uma possibilidade de renda maior e vai ajudar que o sistema como um todo seja mais sustentável economicamente também. Para melhor entender esses sistemas, como funcionam, a gente pode dividir eles por componentes. Por exemplo, eu tenho a pastagem, que seria um primeiro componente vegetal, os arbustos e um terceiro componente, que são as árvores de maior porte. A pastagem ela vai ser um dos componentes principais desse sistema, porque a pastagem ela é a fonte de alimentação dos animais que eu estou trabalhando. Sempre a pastagem ela vai ser o alimento mais barato por unidade, né? Então eu tenho que procurar que a pastagem ela seja mais de um 80% da alimentação dos animais, porque assim eu vou garantir um menor custo, né, de produção nesse item alimentação. Como que eu garanto essa oferta de forragem para esses animais? Primeiro, eu tenho que ajustar minha carga animal de acordo com a disponibilidade que eu tenho de forragem na minha propriedade. Isso se faz através de uma estimativa da minha produção de forragem, que existem diferentes métodos para eu fazer, e a partir do momento que eu sei quanto que eu produzo de forragem, eu consigo calcular a quantidade de animais que eu posso alimentar naquela área. Então aí eu posso realizar um ajuste de carga e ter somente o número de animais que eu consigo alimentar com forragem. A partir daí eu posso traçar um planejamento para eu aumentar essa quantidade de forragem que eu produzo. E uma primeira estratégia, que é a principal, é eu adotar critérios de manejo de pastagens. Como que eu vou utilizar a minha pastagem, como eu vou oferecer ela para os meus animais. Então, geralmente eu utilizo critérios de altura para a entrada dos animais em um piquete, uma altura de saída dos animais, para evitar que os animais venham a degradar aquela pastagem por uma pressão de pastoreio excessiva. Existem técnicas mais intensivas, como por exemplo o pastoreio rotativo, que elas podem ajudar nesse manejo, né? Onde eu tenho aí minha propriedade separada em piquetes menores e os animais nunca permanecem no mesmo piquete por mais de 48 horas. Eles vão rotacionando, com isso eu tenho um tempo, né, de descanso suficiente para que essas espécies vegetais rebrotem e tenham, né, um crescimento vigoroso. Uma outra alternativa também é eu adotar práticas pontuais, como o diferimento, eu separar uma área de pastagem, excluir ela do uso e deixar para um momento específico, como aparição, por exemplo, ou separar ela para um lote animal com uma demanda nutricional maior. Aí, por último, algumas outras práticas, como a fertilização, a correção de acidez, elas são muito importantes também, elas devem ser feitas, mas elas são complementares já ao manejo anterior de uso dessa pastagem. São muito produtivas também, mas desde que associada a um bom manejo. A estimativa da minha produção de forragem, ela pode ser feita de maneira estacional e ela vai me ajudar no planejamento forrageiro, que é quando eu sei a quantidade de forragem que eu tenho em cada época do ano, eu posso me planejar, por exemplo, para momentos de escassez, como no sul do Brasil, os invernos extremamente frios, onde a produção diminui, ou, né, em outras regiões, enfrentar a seca de uma melhor maneira com excedente de forragem disponível de outra época do ano. Um segundo componente do sistema silvopastoril seriam os arbustos, né? Os arbustos forrageiros, eles são utilizados principalmente para alimentação animal e eles devem ter algumas características que diferenciam eles de outras vegetações. Um bom arbusto forrageiro para a produção animal, ele tem que ter uma grande quantidade de matéria seca, idealmente uma produção maior de 10 toneladas por hectare de matéria seca. Ele deve também ser um material que tenha uma qualidade nutricional, né, diferenciada, com altos valores de proteína, altos valores de energia. Ter aspectos agronômicos também de fácil manejo, né, ele tem que ter boas características agronômicas também, no sentido de fácil implementação, seja por semente ou seja por estacas, que eu consiga esse material para propagar ele, e tem que ter certa resistência a períodos, né, críticos, como é a seca, porque a ideia de eu ter um arbusto forrageiro é eu estar utilizando ele naquele momento onde a minha forragem ela tem uma menor produção. Outra característica importante é que ele seja altamente palatável. Os animais, né, eles têm que procurar e têm que consumir e gostar dessa vegetação, senão eu vou ter ela ali e o animal não vai consumir também, não é relevante.
Além disso, ele tem que ter uma qualidade nutricional que se diferencia, tem que ter índices de proteína e de energia metabolizável que sejam satisfatórias para eles serem realmente um aporte na dieta animal. Algumas espécies que têm se destacado na utilização é o margaridão e o feijão guandu, que além de terem, né, todas essas características de uma alta produção de matéria seca, de serem palatáveis, terem uma qualidade bromatológica diferenciada, eles também se adaptam bem às diferentes regiões do Brasil e tem uma função ecológica, no caso do feijão guandu, de fixação de nitrogênio, e no caso da Titânia diversifolia, ela é uma solubilizadora de fósforo. Então são duas características que, além da alimentação animal, elas estariam incrementando, né, um serviço ecológico no nosso sistema silvipastoril. O terceiro componente do sistema seriam as árvores já de grande porte, e aí eu tenho uma diversidade de espécies que eu posso estar utilizando de acordo com os objetivos que eu quero para o meu sistema. Tanto árvores nativas quanto árvores exóticas, elas podem ser utilizadas. As árvores exóticas, geralmente, elas são escolhidas porque já se conhece o comportamento dela dentro desses sistemas e elas têm algumas características como o rápido crescimento, a tolerância, né, ao crescimento a pleno sol, que são relevantes em comparação às nativas. Uma possibilidade interessante para a gente estar ocupando as espécies nativas, por exemplo, é através da regeneração natural. Eu escolher áreas onde eu tenho capoeiras que já estão em sucessão ecológica e eu, a partir dali, selecionar alguns indivíduos que possam estar compondo no futuro um sistema silvipastoril. O nosso terceiro tópico de conversa são os objetivos do sistema silvipastoril. Como eu defino os objetivos que eu quero com o sistema silvipastoril? Além das considerações técnicas que eu vou fazer, eu preciso também conversar, né, com o produtor dessa área que vai ser implementado o sistema silvopastoril e entender um pouco as demandas daquela propriedade. A gente sempre recomenda a realização de um diagnóstico participativo, onde a gente vai estar levantando, né, os pontos críticos da propriedade e as oportunidades que aquela propriedade vai ter. Tem diferentes desenhos, diferentes arranjos que a gente pode utilizar para o sistema silvopastoris. Vou citar aqui um pouco dos mais utilizados. Um deles são as cercas vivas. As cercas vivas eu estabeleço elas em linha, geralmente em lugares onde eu quero dividir piquetes ou dividir, né, uma parte da propriedade. E elas também vão estar oferecendo sombra, por exemplo, para os animais quando essas árvores estiverem já desenvolvidas. Várias espécies podem ser utilizadas para elaboração de cercas vivas, uma delas é a gliricídia. Algumas características a gente tem que atentar quando a gente escolhe uma espécie para cerca viva. Por exemplo, o potencial de enraizamento de estacas lenhosas, porque a ideia é que eu construa uma cerca viva com uma estaca já com uns 15 centímetros de diâmetro e que essa estaca ela tem a capacidade de enraizar e se transformar em uma árvore. Então é interessante, né, eu fazer um levantamento bibliográfico, um levantamento com os produtores da região de quais espécies têm essa capacidade de enraizamento. As cercas vivas, né, além delas possuírem essa capacidade de funcionar como uma infraestrutura, que vai ter um custo reduzido em comparação a uma cerca fixa, elas também podem ter múltiplas funções, né? Como eu comentei, além da sombra, eu posso pensar em espécies que dão frutos, espécies que eu posso estar colhendo algum outro produto que vai ser comercializado também. Um segundo desenho interessante são os quebra-ventos. Os quebra-ventos, eles são desenhados em linhas com árvores de um porte, de uma altura maior, e a ideia é que eles protejam dos ventos tanto construções como áreas de cultivo ou então áreas de pastagens. Quando eu vou instalar uma cortina quebra-vento, é importante eu considerar principalmente a altura das árvores que eu vou utilizar e a densidade. A densidade seria quanto de vento penetra, quanto de vento passa nessa cortina corta-vento. A altura ela vai determinar qual é a faixa horizontal que vai ser protegida pelo quebra-vento, né, uma vez que o vento passe por aquela área. E existem outros sistemas como esses, né, que eu instalo árvores em faixas que são com objetivos, por exemplo, para a silvicultura, onde eu tenho faixas duplas ou triplas de árvores florestais e meio a pastagem, muito comum com eucalipto, com a teca, também são considerados sistemas silvipastoris. Além disso, eu tenho sistemas consorciados de fruticultura com produção ovina, onde as frutas também são instaladas em faixas, e eu tenho, né, um benefício aí de sombra para os ovinos, ao mesmo tempo que eles controlam o excedente de ervas espontâneas na linha das frutíferas. Todos esses sistemas silvipastoris que são implementados em linhas, eles têm uma facilidade, né, que é no manejo de implementação, eles podem aproveitar melhor as áreas da propriedade, podem inclusive aproveitar as cercas fixas que já existem. São sistemas
bem interessantes quando eu começo a plantear a inclusão de sistemas silvopastoris nas propriedades agrícolas. Outras alternativas também de sistemas, né, dispersos ao meio dos piquetes são os sistemas silvopastoris em núcleos, onde eu conformo núcleos de 10, 15 árvores, cerco esse núcleo e deixo ele cercado até esses exemplares se desenvolverem. Ele pode ser usado quando eu busco uma maior biodiversidade e uma distribuição, né, dos serviços ecológicos e da sombra ao meio dos piquetes. Embora ele tenha, né, uma complexidade um pouquinho maior, porque a gente vai ter que ter mais cuidado aí na distribuição desses núcleos para não estar atrapalhando o trânsito de máquinas, né, e ter o cuidado com o cercamento deles para fazer a proteção efetiva dessas árvores. Uma alternativa para eu começar sistemas silvopastoris em núcleos é através de alguns indivíduos que já vêm espontaneamente nos piquetes. Eu encontro às vezes alguns indivíduos que por algum motivo eles não foram consumidos pelos animais e eles vêm ali, né, naquele piquete, então posso cercar ele e incluir novas plantas, seria já o início de um núcleo. Quando eu vou implementar um sistema, uma vez que eu tenha decidido qual vai ser a área e qual o desenho que eu vou utilizar, é importante eu ter a precaução de escolher um material vegetativo idôneo, escolher mudas ou sementes que elas sejam de uma qualidade reconhecida, considerada, especialmente pensando em adquirir de um viveiro local da região onde eu estou, porque aí eu vou ter um material mais adaptado àquelas condições reais ali. Um segundo passo importante é eu conhecer o solo através de uma análise química de solo, da onde eu vou implementar esse sistema, ou mesmo através de uma análise participativa que eu consiga identificar alguns pontos, né, que podem ser críticos para o desenvolvimento dessas árvores. Uma característica desses sistemas é que eles estão em sinergia com o que a gente chama de agroecologia, que são princípios de manejo e de práticas agrícolas que estão de acordo com o funcionamento dos ecossistemas naturais. Os sistemas silvopastoris, eles são uma prática dentro de um contexto maior, onde a gente busca a conservação do solo, a conservação da biodiversidade, o bem-estar dos animais. Existem ainda muitos desafios nesses sistemas. O principal deles é eu conseguir escalar eles para um número maior de propriedades rurais, e também existem desafios científicos, né, de pesquisa, para eu entender melhor como eles funcionam e entender melhor as espécies que podem compor esses sistemas. São sistemas que eles oferecem alternativas para enfrentar diferentes problemáticas que a gente tem hoje no setor agropecuário, como são, né, as mudanças climáticas, como é a perda da biodiversidade. É necessário que a gente tenha um maior olhar sobre esses sistemas, um pouco mais complexo que os sistemas que a gente está acostumado na produção animal, e eles precisam, né, de um incentivo tanto da pesquisa quanto da difusão junto a produtores rurais, né? Para eu estar adaptando para as diferentes necessidades dos produtores rurais e para as diferentes escalas de produção pecuária que a gente encontra no nosso país. Vocês chegaram até aqui é porque os sistemas silvopastoris são um tema de interesse para vocês. A gente convida se você é estudante, técnico, proprietário, deixar os seus comentários aqui para a gente no nosso vídeo. E também a gente vai estar disponibilizando uma série de materiais complementares para que vocês possam estar acessando e se aprofundando no tema. Se alguém tem interesse de implementar algum desses sistemas, o recomendável, né, procurar algum agente de extensão rural da sua região ou algum profissional que tenha experiência nesse tipo de sistema.